Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Continuamos o nosso podcast semanal das ministrações da semana, né? Acabamos o podcast na terça-feira e agora estamos no podcast de quinta-feira, sempre com um pensamento e um intuito de alguma maneira ajudar e corroborar e colaborar ao pregador e à pregadora na ministração da palavra de Deus. Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão, é apenas um material de suporte e ajuda ao pregador e à pregadora da palavra do Senhor. Amém? Amém. Estamos na 20ª semana da ministração. Muito bem, a nossa agenda da semana. Eu queria dar uma palavra, eu vou dizer que vou gravar um vídeo fora parte, né? Estamos sentindo, eu gostaria de pedir ajuda dos consolidadores. Está se mudando muito a agenda definida. Eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia de virose, de gripe, adenovírus, que eles estão chamando, né? Mistura de todos os vírus, adenovírus. Mas eu gostaria que aqueles que não podem ministrar avisassem antecipadamente e a sua impossibilidade, né, de não ministrar, porque estamos fazendo adequações demais na agenda dos cultos. E gostaria de contar com a sua colaboração. Dia 17, amanhã, pastor Bruno prega, pastor Evimar dirige, pastor Bruno faz o dízimo. Quinta-feira, pastor Moisés prega, pastor Joelso faz a direção do culto, pastor Moisés faz o dízimo. Dia 22, pastor Marcos está na frente da abertura do primeiro culto da EBFD. Pastor Marcos, às 8 horas, estará no dízimo de oferta. Domingo à noite, pastor Felipe está na dirigente e pastor Tiago estará fazendo dízimos e ofertas. Eu vou gravar um vídeo já só sobre presença, mas o vermelho é a presença da EBFD e o preto é a presença nos cultos. Falarei já sobre isso. Como eu falei ainda agora há pouco, eu não vou repetir. Esta aqui é a presença por ministério, pastores. Olhe, veja o desempenho do seu ministério. Alguns ainda estão praticamente zero esse mês. Estão no dia 15. Ou não fizeram a presença, ninguém lá do seu ministério, ninguém apareceu. E tem um gráfico de acompanhamento aqui anexado. Aqui está a relação dos principais pastores e pastoras e discípulos de profeta com maior número de presença nos cultos. Dia 2024, 2025, você pode comparar o percentual e aqui está a presença do mês de junho até o dia de ontem, os que mais estão presentes. Pastor, que você não coloca o menos? Depois eu mando para todo mundo. E aparece lá os menos. Nós estamos dando ênfase aos que mais aparecem. Isso é importante. Então dê uma lida, olhe com cuidado, com carinho, melhore a sua eficácia e eficiência na presença. Também sempre faço um comentário, sempre os irmãos sabem disso, eu faço um comentário sobre as ausências e presença, algumas explicações, dê uma lida com cuidado, devagar, sobre alguns comentários que eu faço. Também faço já alguns comentários sobre a nossa consagração em setembro, claro, desses pastores e líderes que estão ausentes sem justificativa. Não estão doentes, não estão enfermos, não estão tomando, não vem mais, né? Alguns estão doentes, repito, estão impossibilitados. Muitos, falta de disciplina e prioridade do ministério. Esses, por favor, vamos avaliar cada um com cuidado, né, e atenção nos cultos e na programação para que eles não tenhamos gente que não queira mais nada com o ministério, não quer lutar pelo ministério que Deus lhe deu. Acredito que todos têm um chamado, mas eu preciso confirmar esse chamado, me empenhando, me esforçando, me dedicando à obra de Deus. Você que vem ao culto, não deixe de marcar a sua presença, é fundamental. Você que vem ao culto, marque a presença.
como falamos agora há pouco, participar é importante, produzir é atuar no reino. Repito, alguns estão doentes, esse vírus, adenovírus que está dando aí todo mundo, pandemia descontrolada, né, mexendo com a nossa saúde, mas acredito que todo tempo nós não estamos doentes, esteja na casa de Deus, não se arrependa. Eu tenho orado para alguns, sinceridade, para que você não se arrependa amanhã da oportunidade que você está perdendo de servir, de estar no reino. Por isso, você que vai à igreja, marque a sua presença. Sobre a programação da igreja, as programações do mês de junho e julho, já falei, tá, estão expostas, dê uma lida, pare aí, se você quiser, está no boletim também. Já mencionei, na última semana de julho está programado o aniversário da igreja. Não perca essa agenda e outras agendas que tem aqui. No próximo sexta-feira temos a nossa reunião. Dê uma lida com carinho e participe ativamente das atividades de sua igreja. Nossa reunião, próxima sexta-feira, 19h30, lá no Espaço Urbano. Reunião ministerial ordinária. Não deixe. Entre os assuntos ordinários, estaremos falando sobre o aniversário da igreja. A última semana de julho e na primeira semana de agosto. Esteja com a gente, participando. Começamos agora dia 27, 28 e 29, a nossa semana de 48 horas, os 3 dias de 48 horas de oração. Amanhã eu vou estar mandando já o link para você marcar o seu horário de oração, os seus horários de oração. Essa semana, na outra, já temos essa semana já programando, estou mandando para você, que todos os pastores e pastoras, dia 11, 12 e 13, Congresso de Jovens, MIPBAN, sede e bases. Pastores líderes, mobilize para envolver todos os pastores. As bases vão vir para esse seminário, queremos estar juntos. Estamos trabalhando juntos para o reino, somos um só corpo, uma só igreja. Então, dia 11, 12 e 13, Congresso de Jovem. Dia 19, já falei de 7, dia de viver o mês, na base do pastor Eric e da pastora Rosquelli, todos juntos, estaremos no sede base. O dia todo evangelizando, pregando, anunciando a palavra e a mensagem do Senhor nesses dias. Você que ainda não tem NEFs e seu NEFs não está inscrito, escreva o seu NEFs. Estou botando o link para estar no boletim, mas basta você pegar o seu celular aqui e botar aqui à frente e ele vai ler o QR Code e ali você pode escrever. Já temos pelo menos 50 NEFs inscritos, nós sabemos que tem mais, queremos escrever todos os NEFs. E aqui está um draft do aniversário da igreja, sede base, MIPBAN. Nunca desista, prossiga em viver com Deus. Claro que cada deles teremos um tema. 33 anos, começa no dia 25, com a demarcação do território, 26, 27, 21, 27. Depois vamos para o dia 31, quarta-feira, vamos, se Deus quiser permitir, a quadra. Estaremos pregando, não podemos parar de evangelizar. E depois, no domingo, pela manhã e à noite, estaremos no encerramento dessa bela, pelo menos é a nossa ideia macro, a comissão vai se reunir e vai confirmar ou não essa programação. Os dias de viver o mês, já marcado dia 19, depois tem 23 de 8, depois dia 13 de 9, encerra dia 11 de 10, dias de vivermos os mês nas bases. Nosso tema, nunca desista, prossiga tendo a família como projeto divino indissolúvel. Essa é a ministração de terça-feira e de quinta-feira é a ministração. Saiba, conheça ou descubra, não sei. Deus acode sua família nesse momento difícil. É uma afirmação do pregador. Saiba, conheça, descubra. Deus acode sua família nesse momento difícil. Raramente tem alguma família que não esteja passando por isso. E essa é uma palavra profética que declara a atenção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família. O texto está em 2 Reis 4, 3, 5. Aconselho a você ler todo o capítulo para poder
ler o contexto. Eu acredito que você sabe o contexto dessa história. Aqui é apenas um pedaço. Então disse Eli. Eli? Quem era o profeta? Vai, pede de todos os vizinhos Elias vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e o teu filho, e deite o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia, ou que vai enchendo, separando. Partiu, pois, dele, profeta, fechou a porta sobre si, sobre o seu filho, e eles lhe traziam as vasilhas, e as vasilhas iam sendo cheias de azeite. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, seu, nosso coração. Acredita, viu, pregador, pregadora, acho que é o pastor Moisés, fazer o contexto, o pano de fundo que estava acontecendo, poder explicar, né? Muita gente nova da fé não conhece o texto, que é o momento que o profeta chega na casa da viúva, né? E a viúva está passando uma necessidade muito grande. E aqui ele entra com a palavra, com a mensagem de Deus, o profeta, orientado pelo Espírito Santo de Deus, orientado pelo próprio Deus, e vai dar à mulher algumas diretrizes, né? É claro que a mulher poderia virar as costas e dizer que não seguiria nenhuma das palavras do profeta, né? E não daria atenção ao profeta Elias, Eli, ou Eliseu. O pregador sabe disso. Estou chovendo. Então, depois desse contexto, você entra no título do sermão que você deseja. A viúva estava numa situação de grande necessidade e recebe o profeta Eliseu, já respondi, de Eliseu para multiplicar o azeite. A situação dela era precária. Ela deve pegar as vasilhas emprestadas. Ela não tinha todas as vasilhas. Aí o pregador, o pastor Moisés sabe, né? Fechar a porta e despejar o azeite em cada uma daquelas vasilhas. Pegar um monte de... Veja a imagem. Eu não sei se o pastor Moisés vai pintar bem melhor com a minha voz já falhando, né? Vai trazer todas essas vasilhas. Ela não tinha vasilhas, estava passando necessidade. E vai botar um monte de vasilha que ela vai pegar emprestado nas casas. E dizer que o profeta está mandando ela trazer isso, para encher, para que suas necessidades sejam atendidas. E veja que é o azeite. O resto ela vai ter que fazer. E por isso que eu estou dizendo, ela deve pegar as vasilhas emprestadas, fechar a porta, despejar o azeite em cada uma e saber que aquele azeite que ela vai derramar não vai faltar até se completar todas as vasilhas serem cheias. O azeite se multiplica de forma milagrosa e é o suficiente e encoberto para que a viúva possa pagar as suas dívidas na sustentação dos seus filhos. Que se ela não pagasse a dívida, o pastor Moisés vai explicar essa parte, tinha uma questão da lei que se ela não paga a dívida, o credor podia tomar os bens dela, inclusive os filhos dela. Deixa o pastor Moisés. A viúva e sua família está à beira da miséria, sem meios de pagar as suas dívidas. E ela está com medo de perder os filhos, seus filhos, que é a lei da época, esse pastor vai mostrar, para aqueles que ela devia. Se ela não pagasse, ela tinha que pagar de alguma jeito. Ela estava numa situação desesperadora. Eliseu, o profeta, sugere um meio de provisão. Ele diz à viúva e à sua família para pegar um monte de recipientes de ouro vazios, e que depois, claro, de vazios,
ele ia encher, ela podia vender e arrecadar o recurso para poder livrar o seu filho e a sua situação precária. A viúva, com fé, segue a instrução de Eliseu, que profetizava sobre a sua situação miserável. Por isso que o tema, saiba, Deus cuida da sua família no momento difícil. Quem sabe uma família vai estar lá. O pastor Moisés quiser orar pela família necessitada. Ela reúne as vasilhas, fecha a porta e começa a derramar o azeite que Eliseu tinha consagrado. O azeite começa a se multiplicar de forma milagrosa, enchendo cada vasilha que era colocada sobre o fluxo das vasilhas. Não sabemos quantas vasilhas eram, mas dezenas delas. Pelo derramamento de uma vasilha, não faltou o azeite. O milagre permite que a viúva tenha azeite suficiente para vender e pagar as suas dívidas. E aí salvar lá da pobreza e salvar também os seus filhos do risco de serem vendidos por causa do não pagamento das suas dívidas. Essa descrição da Bíblia sobre o profeta destaca a importância da fé, e não só da fé, mas da obediência para recebermos as bênçãos. Se eu quero que Deus acude a minha família, eu preciso acreditar, ter fé e obedecer para que eu possa ser presenteado pelas bênçãos, pelo sobrenatural de Deus. Ao mesmo tempo, esse momento demonstra que Deus é capaz de multiplicar até mesmo o pouco que temos, mas ela não tinha quase nada, e transformar o nosso pouco em abundância para aqueles que creem e acreditam que Deus pode acudir a sua vida e família num momento difícil. A mulher agiu com criatividade e esperança, aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu nesse momento. Isso demonstra a importância de nós agirmos, debaixo da obediência, mesmo diante do momento difícil. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor. Quando estiver difícil, quando o momento estiver difícil, como nós enfrentamos, preciso acreditar, confiar na palavra liberada sobre mim. Se Deus disse que vai me abençoar e vai me socorrer, Ele vai. A história nos lembra que Deus pode realizar o impossível e transformar situações desesperadoras, derramando grande prosperidade em condições caóticas, como diz o texto. Então disse: vai, pede emprestado todas as vasilhas do teu vizinho, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite, derrama o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte, vai separando as vasilhas que vão sendo enchidas, porque Deus vai fazer milagre da multiplicação. Fidelidade, a fé é a fidelidade. Quantas vezes eu e você, às vezes, não temos nada e temos que devolver a parte do Senhor, e a gente devolve por fé. Quantas vezes nós somos impulsionados por campanha e por propósito, como a do final do ano, de trazer a oferta de gratidão, e às vezes não temos nada, mas pela fidelidade, obediência e fé, nós fazemos, e Deus multiplica. Deus quer nos acudir, nos socorrer nos momentos difíceis e nos socorrer na situação ou nas situações angustiantes da nossa vida. Deus quer nos atender e se revelar nos momentos mais difíceis.
Como, pastor, que eu descubro? Como é que eu vejo Deus agir no momento mais difícil? Eu coloco aqui, e pastor segue, se quiser, pode criar seus tópicos. Primeiro, aprenda a servir o Senhor e mostrar sua fidelidade e lealdade diante dele. Em outras palavras, eu estou dizendo que quando eu demonstro fidelidade e lealdade diante do Senhor, eu crio crédito diante do Senhor. Crédito que eu chamo aqui é a capacidade que Deus nos concede pela sua graça. E saber que somos fiéis e nos momentos difíceis. Ele olha para a nossa vida e vê a nossa fidelidade. Eu chamo isso de crédito. E ele nos socorre nos momentos difíceis. Segundo, clame ao Senhor, claro, com o crédito que você construiu, com a fidelidade, com a lealdade. Quando nós somos infiéis e somos desleais com Deus, nós perdemos crédito. Claro que a sua graça e misericórdia não sempre nos alcançará. Nós perdemos muitas bênçãos, muitas dádivas, por falta de lealdade e fidelidade ao Senhor. Mas quando nós fazemos diferente, construímos fidelidade e lealdade, nós construímos crédito diante do Senhor. E nós clamamos e nesse momento Ele nos socorre. Terceiro, mesmo que surjam dúvidas, incertezas, obedeça. Mesmo que tenha que, devolva. Acredite. Siga. Eu disse para a igreja, para o Ministério Financeiro. Primeiro o profeta, depois... É uma questão de fé, de acreditar. De crer não no pastor, mas crer na palavra. Eu acredito na tua palavra e vou fazer de acordo. Quarto, acredite na palavra liberada sobre a sua vida. Isto é, se há uma palavra de Deus e você recebeu essa palavra, acredite que essa palavra de Deus vai se materializar e transformar em bênção na tua família. E Deus vai acudir no momento difícil. Quinto, esteja disposto a crer no impossível de Deus em sua vida, em sua família, em seu casamento, nas situações mais adversas. Acredite, para o homem é impossível, para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Deus vai conquistar. A dependência de Deus nos leva a viver propensos aos milagres atuais e sobrenaturais de Deus sobre as nossas situações e condições difíceis. Aprenda a crer e a fazer de acordo com a palavra profética liberada, mesmo que diante do mundo possa parecer ridícula aos olhos, como diz a palavra do Senhor, partiu dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele disse, lhe traz as vasilhas, comece a encher, mesmo que o mundo não acredite. Crer na palavra é seguir à risca que Deus está orientando para você. Não esqueça o princípio número 1 de agradar a Deus. Qual é, pastor? Obedecer é melhor que sacrificar. Aprenda a seguir a voz de Deus para lhe ajudar e lhe socorrer no momento mais difícil da sua vida. Acredite, Deus está interessado. Deus abençoe a sua vida, a sua família.